E aí, pessoal, estamos no ar com mais um podcast Fé em Pauta. E a gente está muito feliz com esse formato, né, Lara? Com certeza. E a gente quer saber se vocês aí do outro lado estão gostando também. Então, se você está curtindo, manifesta aí. Curte, compartilha, comenta. Mas o quê? Deixe sua opinião aqui embaixo. Isso aí, sugestão de temas, sugestão de convidados. A gente quer saber o que vocês estão achando aí do outro lado. Isso aí. E hoje estamos aqui para falar do crisma. Ou da crisma. Como é que fala? Tem diferença? Tem diferença, Matheus? Quem vai falar pra gente é nosso convidado do dia, Matheus Sassarella. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Sou o Matheus Sassarella, sou catequista do Crisma e vim aqui convidado por elas pra gente dar uma conversinha, pra gente, explicar algumas coisas, porque eu acho que o Crisma é um sacramento que não é tão óbvio assim, né? Porque o batismo é uma coisa que já tá até mais socializada, né? Todo mundo fala que, vou batizar meu filho. Sim, Primeira comunhão também, mas aí chega na hora do Crisma e empaca. Até porque a gente foi ensinado que o crisma é uma afirmação da fé. Eu penso que é uma autoafirmação, né? Eu decido, a partir do crisma, se eu vou seguir ou não o caminho que meus pais estipularam. Sim, o crisma faz parte, de um dos sacramentos, é o terceiro e último sacramento da iniciação. Né? No batismo, você apresenta a criança como filho de Deus. E, obviamente, o bebê, usualmente, por mais que tenham idades diferentes, não tem escolha própria, os pais levam. Na primeira Eucaristia, a criança também ainda não tem muita maturidade, por mais que a gente saiba que hoje em dia as crianças são cada vez mais inteligentes, mas ainda tem uma influência muito forte dos pais. E a crisma, é esse sacramento da confirmação. Chega na hora que é a maioridade perante a igreja. Por isso os 15 anos que a igreja fala, que é quando a pessoa ela tem a capacidade de definir que realmente ela quer seguir aquela fé. Fala de idade, né? Então, começa a partir dos 15? 15 anos, normalmente, a pessoa tem que estar completando os 15 anos, até no o final ano do curso de iniciação. Ela tem que crismar, pelo menos, antes de... fazer 15 anos antes de crismar. Tá. Ótimo. E tem uma idade... Limite? Limite para entrar na crisma? Isso é uma coisa muito interessante, porque, assim, não tem uma idade específica. A crisma, se você entrar numa turma de crisma, você vai ver gente, assim, de 15 anos e gente de 70. Tá. Então, isso é um grande desafio até pra gente, porque a gente tem que encontrar uma linguagem que a gente alcance alguém de 15, alguém de 70, com uma realidade de vida completamente diferente. Porque não tem distinção das turmas por idade, né? Não tem. E, na verdade, isso é uma coisa que a gente realmente não quer que tenha, porque a pessoa de 15... pode aprender muito sobre a vida de alguém mais velho, né? Isso e o contrário também. Aí. Então não tem limite. Não tem limite. A gente pode divulgar para os nossos avós para incentivar sempre tempo. Se não crismou, vambora. O Padre Anso, ele costuma fazer o marketing na missa, né? Não morra antes de crismar. Então, assim, não tem uma idade específica. Olhando o que a igreja considera ideal, a gente pode dizer que o ideal seria que o adolescente fosse crismado? Sim, seria uma idade ideal, na verdade, porque nesses 15 anos, igual eu falei, perante a igreja é uma idade que a pessoa já tem uma razão, nessa razão de poder escolher a fé dela. Não que tenha uma idade específica, obrigatória para alguém estar realizando esse limite, mas é um sacramento de iniciação. O objetivo do batismo, da primeira Eucaristia, e da crisma é que a pessoa tenha uma continuidade na fé. Então, essa questão da idade se torna até uma coisa de segundo plano. Porque ela está na igreja, então ela vai seguindo assim, as etapas normalmente. Só que a gente acaba que vê um gap, assim, um espaço muito grande. Chega a pessoa depois da primeira Eucaristia e vai embora. Principalmente porque ela muitas vezes não procurou a primeira Eucaristia porque queria. Os pais levaram. E depois os próprios pais acabam que não frequentam a missa, então a pessoa não vê essa questão do exemplo. Então, por isso que a gente perde, A gente vê muita gente que sai da igreja com a primeira Eucaristia lá para os 12, anos por aí, e aí depois vai voltar só depois mais velho. Mas aqui, eu vou dar um exemplo. Meu exemplo. Eu crismei com 23 anos. Falar, eu não crismei. Não. Problema nos bastidores, galera. Eu crismei com 23 anos. Eu tentei uma vez, 2 vezes, e só na terceira, que aí eu realmente... Acho que vai muito disso, da consciência, do querer. Eu acho que do querer também.
Sim. Falei, agora eu estou inteira, entregue a isso, eu vou fazer. Aí eu crismei com 23. Vai muito também, eu acho, da forma que o catequista aborda, né? Mas muda-se um pouco também a metodologia nesses últimos anos. Antigamente, na minha época, da minha crisma, que é uns 12 anos atrás, era algo muito mais conteudista. Então a gente chegava e falava do Império Bizantino, do movimento iconoclasta, que é algo que a gente não comenta mais hoje em dia. Não porque não é importante, né? Tudo na história da igreja é importante. Mas a gente vê que a questão do exemplo, de estar com os crismandos, participar dos mistérios com eles, é algo que arrasta muito mais do que tacar conteúdo. Porque assim também, pensar numa igreja, né, de 2000 e poucos anos, é muita coisa Muita. para um tempo de preparação nosso aqui de um ano. Ah, bom você já tocar Isso nesse aí. ponto. É isso aí que a Uhum. gente ia perguntar. Então, a crisma tem a duração de um ano. Preparação. Pre- A Preparação. Aqui na nossa paróquia, um ano. Alguns lugares, dependendo da metodologia, né, aplicada, de acordo com o que vem da arquidiocese, né, o bispo que define normalmente isso, e vai mudando. Mas aqui, um ano. Normalmente a gente começa no segundo semestre, lá para junho, julho, e eles vão crismar mais ou menos, né, maio, junho também. E como que funciona, Matheus? Você falou que já não é mais tão conteudista, mas existem temas que são abordados, Sim. né? Claro que a gente não vai falar tudo, até para deixar o gostinho, O mistério. É. deles quererem participar, quem ainda não crismou. Mas, de modo geral, assim, Então, eu posso pegar o exemplo que a gente usou esse ano, que a gente está usando. A gente começa falando das coisas básicas. Por exemplo, o que é a crisma? O que você veio fazer aqui? Né? A gente depois introduz a vida de Cristo, faz uma explicação rápida do qual era a expectativa do Cristo chegar lá no Antigo Testamento, depois explicar sobre a vida pública de Jesus, e a gente entra numa parte da igreja, instituição. Os nossos dogmas, o creio, as orações, a história da igreja, e aí a explicação dos próprios sacramentos, até que mais ou menos é esse assim, o cronograma que a gente segue. Então, uma explicação geral sobre o crisma, sobre a vida de Cristo e sobre, né, os mistérios da própria igreja. Nós começamos com uma pergunta, Matheus. E aí, vou passar a bola para você. Tem diferença entre o crisma e a crisma? a gente não Não. sabe como fala certo. Então, normalmente, a gente usa no dia a dia como se fosse a mesma coisa, né? Mas quando a gente fala do o crisma, a gente está se referindo ao óleo, né? Ao óleo dos catecúmenos, que tem um símbolo muito legal. Porque se a gente pegar a cultura antiga, principalmente a cultura grega, os atletas, né, eles se passavam óleo na pele, inclusive os lutadores, porque quando você está com óleo na pele, é mais difícil do seu oponente te segurar. Então tem também esse símbolo da dificuldade do pecado te segurar, porque você está com esse óleo na pele. E também tem a questão da essência do cheiro, né, de Cristo, que você tem que exalar. Interessante. A gente tem o símbolo da vela também, né? Sim. No rito. A vela tem um símbolo, né, mais clássico, que a gente costuma ver mais na missa, né, dessa questão de luz, de ser sal da terra e luz do mundo, né? E eu acho que é bonito a gente ver todos esses símbolos que nos ajudam a remeter ao sacramento, né? Esse sacramento que é uma forma visível de perceber uma graça invisível de Deus. Então a igreja utiliza muito desses símbolos para a gente ter uma dimensão diminuída, né, pequena, mas daquilo que está acontecendo espiritualmente, né? Ali. Sim. No momento do crisma, a gente vê que... Da crisma. Da crisma. No momento do óleo, Mas que faz o óleo. Da crisma. A gente vê que ela é ministrada pelo bispo. Mas pode ser ministrado por um padre? Tem alguma coisa que rege? diretriz assim, Isso. né? Então, a regra oficial é o bispo. Tá. Por que o bispo, né? O bispo, ele é o sucessor dos apóstolos. E o sacramento da crisma é um sacramento de confirmação. No começo, na igreja primitiva, né, depois que a pessoa ela tomava os ritos iniciais, começava, né, a introduzir-se na igreja, tinha como papel o apóstolo, ou seu sucessor, né, o bispo, de confirmar a fé daquela pessoa. Claro que, por exemplo, a gente viveu uma situação de pandemia que ficou muito difícil. Deu uma pro bagunçada. bispo, deu uma bagunçada. E aí o bispo ele deu a liberação, né, aqui no nosso caso, para o padre Anderson ministrar o sacramento. Então, assim, o bispo ele tem, né, essa autoridade pastoral, né, que é exatamente a função dele,
de reger também a igreja de uma forma até de mão de obra, né, de logística. Tá. Uma pode, né, direcionar o padre para isso. Entendi. Sim. E assim, Matheus, a gente estava falando que esse momento da crisma ele faz parte de uma caminhada, né? Isso. Mas para crismar, precisa ser batizado, precisa ter feito a primeira Eucaristia. Quem não é batizado e não fez a primeira Eucaristia, como é que fica essa situação? São fluxos diferentes, né? Se você não é batizado, aí você não fez nenhum dos outros, aí você Sim. vai procurar o catecumenato. Se você é batizado e fez primeira Eucaristia, você se inscreve na crisma, vida que segue normal. Se você é batizado e não fez a primeira Eucaristia, você também se inscreve na crisma, que nós, né, catequistas de crisma, nós também vamos preparar para a primeira Eucaristia. E aí, alguns meses antes, você vai receber a primeira Eucaristia e depois o crisma. Depois crisma. Ah, legal. Legal. E tem uma questão também que eu acho importante a gente falar aqui, que é uma dúvida muito frequente também em relação ao batismo, né? Inclusive, se a gente está falando aqui hoje, já saiu o episódio sobre o batismo e a gente já abordou isso sob o enfoque deles. Mas que é em relação aos padrinhos. Polêmica. Polêmico, né? Qual o Isso papel aí. dos padrinhos, como escolher, enfim. E existe Devem uma ser diferença, crismados. né? Existe uma diferença entre os padrinhos de batismo, padrinho de crisma. O que você traz pra gente disso? Então, a recomendação da igreja é que, idealmente, seria bom se fosse o mesmo padrinho, seu de batismo e o padrinho de crisma. Porque é aquela pessoa que vai te acompanhar na fé. Então, se ela te acompanhou desde pequeno, ela sabe da sua caminhada na fé, então ela também estaria presente com você na sua confirmação. Mas a gente sabe, e aí vai um puxão de orelha, que muitas vezes os pais escolhem o padrinho como uma forma de homenagem. Por exemplo, fulano foi muito importante na minha vida, então vou escolher essa pessoa para ser padrinho do meu filho. Né? Porque acaba que o padrinho ele tem uma função, assim, um padrinho social, né? Também, Sim, além do padrinho da igreja. Só que no batismo, a função do padrinho é te introduzir na vida católica. Isso. Então, quando isso não acontece, o seu padrinho acaba se afastando, né? A igreja vê que, sim, você pode escolher um outro padrinho. Dá uma dica aí pra gente escolher um padrinho. Processo Você vai me seletivo para orientar. padrinho. Não, você vai me orientar. Sou sua aluna. Crismanda. Crismanda. Aluna, É, não. Me orienta aí, vai. Eu preciso de ajuda. Meu padrinho de batismo não tá mais... Era um não é amigo católico. do meu pai. Ah, Ou mudou padrinho de do lado. religião. Então, o seu padrinho, questões básicas, né? Tem que ter os 15 anos, tem que ser crismado. Então, ou Sim. seja, ele já recebeu o batismo, a Eucaristia e a crisma. Isso é uma coisa mais burocrática, assim, né? Lá Aham. de trás. Agora a gente vai na questão espiritualizada da coisa. Tá. Tem que ser alguém que segue e que pratica a fé católica. Então não faz sentido você escolher um padrinho de crisma que não vai na missa. Só porque você gosta da Isso pessoa. Não quer dizer que, assim, eu gosto muito de fulano. Legal, mas tem outras oportunidades na vida para você homenagear uma pessoa, que não precisa ser na sua crisma. Além disso, tem que ser aquela pessoa que você possa ver como uma referência de vida, que tem um comportamento que seja condizente com que sua fé, que você quer seguir na sua fé. Né? Então, tem que ser alguém que você possa se espelhar. Né? E também tem que ser aquela pessoa que você sabe que vai estar do seu lado. E ela não pode ter algum tipo de impedimento canônico, que a gente fala. Né? Existem várias questões. Por exemplo, a pessoa ela é casada no civil, mas não é casada no religioso. Existem vários impedimentos canônicos assim, Tá. Só por união estável, né? Ou casais de segunda união. Que, na verdade, a gente fala para sentar e conversar com a gente. Né? Não é uma regra fria. A regra ela existe. Mas a gente senta, conversa, a gente pode... Tem muitos casais que entram para a crisma e só são casados no civil. Né? Não quer dizer que eles não possam fazer parte, se preparar. No decorrer da crisma, eles acabam sentindo a necessidade também de procurar o sacramento do matrimônio. Então, isso é muito comum. Aham. E é muito legal. E Deixa eu assim, só fazer uma perguntinha sobre padrinhos. Eu já vi que um crismando apadrinha o outro e vice-versa. Não tem o vice-versa. Não. Tem um... O outro um. Isso não pode. Não pode. Porque Tá. um já tem que ser crismado. Ah, é. Então, assim, se a gente está na fila... quem crismou na frente pode ser padrinho do que tá Pode vindo E ser atrás. aí, padrinho. aí eu fui crismada aqui, eu passei correndo. Peraí. Acontece, acontece. acontece. Na fila você vai andando,
Aí você tá como padrinho, como crismando, aí seu padrinho sai, você chega pro lado e seu crismando chega. Seu afilhado, né, no caso. Então, assim, é comum, porque às vezes as pessoas elas entram na crisma juntas e aí elas acabam que são um exemplo uma para outra, né, dessa vida. Sim. Que vão seguir juntas, acabam formando um laço de amizade, até com o catequista também. Eu acho que uma questão interessante da crisma é que existe um laço maior entre o catequista e o crismando. Quero dizer com isso? Porque acaba que a gente tem uma idade mais parecida. Né? Então, os crismandos acabam escolhendo alguns catequistas como padrinhos, exatamente porque passou esse 1 ano junto. Quando eles precisam, eles ligam para a gente, mandam mensagem, quer tirar dúvida. Então, são pessoas que eles vêm nas missas, são pessoas que, por mais que a gente não seja amigo, né, no sentido de que se conhecia antes, que a gente não era familiar, mas eles veem essa necessidade de alguém. É um espelho. É um da espelho. fé. Todos nós somos pecadores. A gente aprende muito. Natália foi catequista Sim, também. sim. Então, a gente aprende muito todo ano. Porque sempre alguém lança uma pergunta nova. É fantástico. Uhum. É muito bom, muito legal mesmo. E é um só, né? Um padrinho, Um padrinho. não um casal. E assim, a gente sabe que o papel dos padrinhos no batismo é acompanhar, né? É contribuir com essa caminhada do afilhado na Igreja vida Católica, cristã. na vida cristã. O padrinho de crisma também tem esse papel de acompanhamento? Tem. O padrinho de crisma é aquela pessoa que, assim, você vê que na sua maioridade, dali para frente, ele vai estar do seu lado. Né? Acaba que a gente tem muitas pessoas, quando você vai ficando mais velho na igreja, que você se espelha, que são amizades, né? Que você sabe que vai estar ao seu lado, mas que não são padrinhos. Mas, de repente, quando você está crismando, você já tem essa imagem dessa pessoa. Por exemplo, quando eu estava na adolescência, naquela fase que você começa a questionar tudo, vê no Facebook e acha que é verdade, né? Essa fase todo mundo já passou. Minha tia, ela sempre, às vezes, me dava um livro, né, de alguém da igreja, de algum padre. Ela questionava, ela conseguia trazer algum conhecimento disso. Então, foi uma pessoa que eu escolhi para ser minha madrinha, né? Então, foi uma pessoa que me ajudou nessa questão da fé. Né? Não necessariamente uma pessoa que convivia comigo todo dia. Talvez isso pode acontecer com outras pessoas também. Mas era aquela pessoa que eu sabia que se eu fizesse aquele questionamento, eu desse aquela agulhada, né, ia estar ali para poder tirar minha dúvida, para poder estar comigo, né? E daí, Matheus, a gente fez o podcast do batismo e uma questão foi que na hora do batismo, a comunidade, ela também é uma das responsáveis por ajudar a criança a seguir o caminho da fé. Na crisma, acontece dessa forma? É visto da mesma forma que no batismo? Sim. A gente acaba que perde essa sensação de pertença numa comunidade porque a gente vê... ir na missa, né, participar da missa, é muito mais fácil na nossa vida de hoje em dia. Sim. Mas quando a gente pensa numa igreja primitiva, em séculos de perseguição aos cristãos, alguém estar iniciado na vida cristã, era uma coisa muito bonita, era uma coisa muito legal, de você acolher realmente, de você confiar naquela pessoa, de estar ali com você e de ser perseguido junto, né, de exercer a sua fé em público junto. A gente fala que, eu não sei se foi São Tomás de Aquino ou Santo Agostinho que falou sobre isso, mas quando a gente comenta sobre o sacramento do batismo, a pessoa ela toma a graça de ser filho de Deus. Então, é um sacramento da vida dela para ela. É uma coisa interna. Quando a gente chega na questão do crisma, é um sacramento para fora. Né? Como a gente pega o Pentecostes. Depois do Pentecostes, os discípulos saíram e pregaram. Então, por que a idade da razão? Porque é quando a pessoa ela já tem a capacidade de se posicionar no seu dia a dia com a sua fé. Ela passa anos aprendendo, né, o batismo, a Eucaristia, até que chega no crisma e ela se torna realmente uma testemunha de Deus para o mundo. Então, o crisma tem essa função, né, de se posicionar perante alguma coisa. Matheus, e assim, a gente já discutiu aqui em outras oportunidades também, que quem não é crismado tem alguns obstáculos hoje na igreja, né? Como, por exemplo, em relação ao casamento, isso aí você me confirma, né? Se eu estiver falando certo. E para ser padrinho de batismo também, tem sido algo exigido, né? Que os padrinhos de batismo sejam crismados. Qual o papel disso? Então,
a gente está começando, nos últimos anos de igreja, assim, né, nessas últimas décadas, a gente percebeu que o sacramento se tornou uma coisa muito social. Social, isso Então aí. você só ia cumprir um papel. Fulano ia lá, então é o dia da família, você vai lá também. Sim. Né? Então os sacramentos perderam um sentido. Casamento, você casa porque você quer na festa, você quer juntar, né? Que é uma coisa importante, é uma coisa legal. Mas os sacramentos têm uma função muito profunda, né? De você estar tomando uma decisão. Então acabava que as pessoas escolhiam outras que não sabiam nem se eram católicas, né? A gente recebe muitos crismandos que querem escolher pessoas que não são católicas como padrinho. E acaba perdendo o sentido, né? Então por isso que a igreja cada vez mais reforça a necessidade da busca do sacramento para que o próprio sacramento não perca, né, nessa secularização das coisas, o seu sentido. Ai, ótimo. E tem alguma outra coisa, assim, Matheus, que chega muito para vocês de dúvida? Que a gente não tenha falado Abordado aqui? aqui. Deixa eu pensar. Então, as pessoas têm muita dúvida sobre o funcionamento da igreja. Não digo funcionamento assim, de simplesmente hierarquia, mas no dia a dia. Porque a gente vê a igreja sendo muito bombardeada, né? É claro, 2000 anos de história, né? Muita gente que passou pela igreja tomaram decisões ruins. Sim, E às vezes as pessoas não têm essa maturidade de discernir uma coisa. Não, e discernir Separar, que são né? pessoas, né? Exatamente. São pessoas que construíram, que fazem o fluxo seguir. Exatamente. A gente fala que a igreja ela é santa, mas é humana, né? Santa por Isso. Jesus, mas humana por nós. Então, cada vez mais a gente vê as pessoas chegando com questionamento em relação à igreja, né? A igreja propriamente dita. Elas separam muito Cristo da igreja. Só que para nós sabemos, né, que Cristo é a cabeça de um corpo que é a igreja. Então a gente não consegue separar. Mas pela perda da fé na instituição Igreja Católica, as pessoas questionam muito sobre isso. E, na verdade, questionar não é o problema. É o momento de questionar mesmo. Sim. Então, é muito melhor você ter suas dúvidas, né, ter aquela dúvida na sua fé, mas você tá aqui dentro e perguntar, e questionar, e ter resposta, do que você simplesmente ficar fora. Porque se ficar fora, você não vai ter uma resposta justa, né? Você Sim. só vai ouvir um lado, Perfeito, o lado que quer falar do bispo lá acusado de pedofilia, de algum caso aí que teve, né, que a gente sabe, de desvio de dinheiro, que acaba acontecendo por esse lado humano. Mas a ideia não é você se afastar por causa disso. É muito mais estar aqui dentro, para você fazer a diferença. E vendo né? o outro lado também, É, vendo o tanto de outras coisas que acontecem, Sim, né? Fugindo dessas Porque polêmicas. isso daí é menos de 1%. com certeza. E assim, agora é o momento para você fazer um convite. Quem ainda não crismou, por que deveria vir? Por que deveria participar? Por que deveria se preparar? Por que Primeiro, deveria porque não podcast crismou. só pra- Então, você que está aí assistindo a gente, com certeza já deu like no vídeo. Gostei. Questione-se, né? O que você está fazendo da sua fé? A gente sabe que quando você quer ter o resultado na academia, você precisa de quê? Constância. Se você quer passar numa prova, você precisa de quê? Estudo constante, todo dia. E a fé é a mesma coisa. Você precisa ter essa fé constante no dia a dia, vivenciada. Não só vivenciada em casa, mas nos sacramentos, nas missas, na comunidade. Então, o crisma é esse momento que você decide, não, beleza, agora eu vou tomar as rédeas da minha vida. Eu vou assumir a maioridade da minha fé. Não vou deixar que fulano fale por mim, que ciclano fale por mim. Não, agora eu quero, né, fazer parte dessa igreja, ela com todos os seus defeitos, as suas realidades, mas eu quero fazer parte, defender, quero ser exemplo, quero ser sal da terra e luz do mundo, né, que Jesus nos convida. E é através do sacramento do crisma que você realmente completa essa iniciação, né? É bonito a gente parar para pensar o seguinte, 3 sacramentos da iniciação. No batismo, você se reconhece como filho de Deus. Então, é Deus Pai. Na comunhão, você comunga Jesus, Deus Filho. E no crisma, você recebe o Espírito Santo. Então, quando você termina o crisma, você entra completamente no mistério da Trindade. Você é filho de Deus, você comunga o Filho de Deus e você recebe o Espírito Santo. Então, você faz parte por completo, de corpo e alma,
dessa igreja nossa aqui na Ai, Terra. que lindo! Bonito, Bateu. né? Arrasou. Se eu não fosse Eu ensaiei. crismada, eu Ai, gente, agora. dá pra gente participar. Pode Excelente. participar como ouvinte? Participar como ouvinte? Existe? Não. É porque acaba Vai ficar que... querendo. Por questão de Tá exposição bom. mesmo, né? Às vezes as pessoas estão ali na Crisma, elas têm seus questionamentos, elas se entendi. expõem ali. Então, Tá. por isso que não é só chegar... Não é uma palestra, né? É Sim, uma é. vivência. Então, as pessoas se abrem ali também. Ai, que legal. Ai, que ótimo. Espero que quem não Gente, crismou nosso ainda papo se sinta. fluiu, foi muito gostoso. É, foi ótimo. Adorei. Ah, que bom. Ai, Espero obrigada, que- Matheus. Vem mais Nada. Ah, um podcast de 4 horas de duração. É isso. Espero que o pessoal do outro lado tenha se sentido convidado e tocado Com certeza. a eu crismar, acho. se ainda não tiver crismado. E tem sempre espaço para ser catequista também, né, Matheus? Quem já crismou, quiser contribuir. Com certeza, a gente sempre precisa de mão de obra, né? De catequista. Então, você que está em casa e não sabe o que eu vou fazer na minha terça, quarta-feira à noite, procura a gente aqui. A gente tem também o Instagram, né? Crisma, Ai, ótimo underline, isso. PNSPS. Sempre confundo isso. Crisma, underline, PNSPS. Que lá você vai saber quando é que vão abrir novas inscrições, né? Por enquanto são fechadas, porque a gente está terminando um curso de Crisma ainda. Ótimo. E quando abrir, você também pode se oferecer para ser catequista, né? A gente senta, conversa. As pessoas têm muito medo de não estarem preparadas, né? Mas de não ser o suficiente, De não ser o Mas tem né? espaço para todo mundo, né? Com certeza. Cada um dentro da Aham. sua habilidade, dentro certeza. do seu carisma. Todo dom, né? Porque às vezes a pessoa não precisa palestrar. Ela fica na ficha, na administração, na secretaria, na música. É até legal falar isso, né? Porque Sim. eu acho que as pessoas não têm dimensão de que existem tantas Eu não funções tenho, pro catequista, gente. né? Não tenho. Dom? Não. Ou... Não tinha essa, Eu não, essa tem ideia dimensão. Tantos tá. trabalhos Que são envolvidos é. pro É aquela carta de catequista. São Paulo, né? Um é o corpo, mas muitos são os membros. Não dá Com para todo mundo ser certeza, cabeça, é. não dá para todo mundo ser braço. Então, se você não sabe fazer uma coisa, você ajuda em outra. Então, aqui a gente precisa sempre de alguém. Legal. Ai, ótimo. Então tá aí, Obrigada. ó. Convite para crismar quem ainda não crismou, convite para ser catequista, quem já crismou e tá com a terça ou Você quarta-feira pode livre. participar em falta várias espaço pra veias. servir. E Isso não falta aí. mão de obra. Isso aí. Obrigada, Nada, Matheus. gente. Meninas, obrigado pelo Obrigada. convite. Até a próxima. Próxima. Tenho Volto aí. certeza. Me dá espaço não que eu volto mesmo. Eu vou te dar essa cadeira. Vem pra cá. Não, frente. Quase. Um beijo, obrigada. Até a próxima. Tchau, até mais.